Eu só fui burra de não gravar esse podcast antes porque eu desconsiderei totalmente a possibilidade de voltar sem voz do show do Sistema of a Down. Mas tudo bem, porque eu já gravei conteúdo fanha, não é a rouca que eu vou deixar de gravar. Até porque agora o papo ficou sério. Se você é escritor independente, certamente já viu a tendência do mercado nacional, principalmente na Amazon, em lançar um livro a cada 3 meses, às vezes menos até. Algumas pessoas vendem a ideia de que esse é o caminho, né? Analogias foram feitas comparando escritores independentes a empresas, justificando a produção mensal como uma garantia de lucro. E eu não tô aqui para questionar esses métodos. Eu acho que eu não preciso explicar o óbvio, mas em todo caso, quanto mais você produz, mais você tem. Em resumo, é óbvio que isso funciona. Se você lançar 12 livros por ano, algum retorno você vai ter. Mas funciona para você? Então, é por isso que estamos aqui. Se você em algum momento foi levado a acreditar que para viver da escrita precisa ser uma máquina de produção em escala industrial, que investe algumas centenas ou até milhares de reais todos os meses, eu vim para desmitificar esse viver da escrita, entre aspas, que nada mais é do que viver de lançamentos. Sim, tem diferença, nós vamos chegar lá. Não hoje, mas chegaremos lá. Quem me conhece e me acompanha de outros carnavais, no caso do Escrevível, sabe que eu tô sempre reforçando que não precisa entrar no ranking para fazer um bom dinheiro com livros. Hoje é muito comum que se venda um livro como um produto qualquer, geralmente reduzindo ele aos tropos e aos clichês. No meu nicho, é bem comum reduzir ao hot. Quanto mais mirabolante, mais retém a atenção, mais desperta a curiosidade, mais converte em leituras. E assim, é claro que você vai vender, mesmo se reduzir suas histórias a tropos, por exemplo, ou então a hot. Porque tem gente que só quer ler um Enemies to Lovers, seja ele qual for. Assim como tem gente que quer comprar uma blusa branca de listras pretas, independente do material do tecido. Ou então quer uma coxinha de frango com catupiry, independente da padaria. E embora a gente precise sim tratar os nossos livros como produtos, eles não são só um produto qualquer. Eles são experiências. E quando você vende a sua obra pela experiência da leitura, você chega nos lugares certos. E é aí que entra o ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é o marketing de conexão, de criação de comunidade. Quando você tem uma comunidade de leitores engajados, mesmo que sejam 3 ou 12 pessoas, ou 200, mas pessoas que se conectam com você e com a sua obra, a gente chama isso de público fiel, leitores fiéis. É aquele clássico, né? Sabe o tipo de leitor que fala que leria até a sua lista de compras? Então, se tu construir essa base de leitores o quanto antes, mais fácil vai ser viver da escrita sem ter que se sustentar em lançamentos frequentes. Só que para ter essa base bem estruturada, bem sólida, não adianta ficar no marketing superficial. Ah, mas tem gente que faz isso, só divulga os tropes e mesmo assim tem comunidade de leitores fiéis, engajados e ppp, papapá. Sim. De novo, não tô questionando os métodos, eu tô trazendo a realidade para você que talvez, assim como eu, tenha filhos, ou sei lá, talvez você tenha outro emprego que realmente paga suas contas. Talvez você tenha uma rotina que demanda uma fragmentação do teu tempo, da tua disponibilidade, da tua dedicação, que não condiz com essa produção desenfreada de livros. Então, como você, que preenche esses requisitos, vai viver da escrita? Tá entendendo para onde que a gente tá indo? Eu quero trabalhar, eu quero compartilhar com vocês como ter bons resultados indo por outro caminho. Um caminho menos óbvio, talvez. Eu quero apresentar a possibilidade de ser um escritor que lança de 1 a 2 livros por ano. A possibilidade de ser uma escritora que não precisa ficar neurótica em viralizar o tempo todo, que não precisa se submeter a fazer conteúdo que te deixa desconfortável só pelo potencial viral. Mas, dito isso, eu quero frisar 2 lembretes extremamente importantes, não dá para continuar sem saber isso. 1. Esse modelo de marketing é mais lento. Então, se você tá com pressa, se você quer tudo para ontem, sinto muito, mas não é assim que funciona.
E 2, nem tudo são flores e em muitas partes do caminho você vai ter sim que ceder e seguir algumas tendências de marketing. Porque não dá para fazer milagre sem estratégia. E outra coisa que eu acho importante pontuar. Muita gente acha que é fácil para eu, Coral Reis, falar, porque eu escrevo romance hot. E romances hot são mais fáceis de vender. Mas assim, eu garanto, eu estou fazendo aspas para quem está só ouvindo, romances hot são mais fáceis de vender entre muitas aspas. Mas eu garanto que esse modelo de marketing que eu quero compartilhar é para qualquer gênero, porque é sobre vender uma obra para o leitor dessa obra. E existe público para qualquer coisa que você escreva, qualquer coisa mesmo. Então, você precisa aprender a se comunicar com o seu leitor, a criar a sua comunidade. E com o tempo, volte lá no lembrete número 1, você vai conseguir viver do seu nicho. Pode ser que seja mais rápido para uns do que para outros, mas é possível. E o meu plano é basicamente trazer os meus relatórios pessoais com os meus métodos e as minhas estratégias para o meu próximo lançamento da Amazon, mas que seja organizado e costurado com a parte didática e técnica do marketing, do estudo de marketing, porque nada vai ser feito sem estratégia. Eu não tô tirando nada do cu, eu não tô nem inventando a roda. Então, se você quiser acompanhar esse processo dos bastidores de pertinho, eu vou compartilhar algumas coisas no meu canal do YouTube, mas o conteúdo na íntegra mesmo, com atualizações semanais, se tudo der certo, vai estar destinado aos membros fundadores da newsletter. Atualmente, a minha newsletter com subscrição gratuita, ela oferece conteúdo sobre a rotina real de uma escritora independente, mãe de 2. Então, são desabafos, relatos, experiências, inspirações, de tudo um pouco. Sem uma frequência de publicação, mas que tenta ser uma vez por semana, toda quarta-feira. E a assinatura intermediária já é pensando nas leitoras que querem receber conteúdo e spoiler de projetos futuros em primeira mão, ou seja, com exclusividade. São contos exclusivos, propostas de exercícios criativos, coisas assim. E os benefícios de membro fundador é pensando nas escritoras que se interessem pelo meu método, pela minha comunicação, pela minha estratégia, porque além de ter acesso a tudo que a assinatura intermediária oferece, né, servindo até como uma inspiração para você copiar, só não fazer igualzinho, por favor, entra o conteúdo exclusivo de dicas para autoras de ficção com foco em criar comunidade. Então é isso. É isso. Se você ouviu esse episódio, se gostou dessa proposta, eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube e virar membro fundador da minha newsletter. A minha intenção, caso você ainda não tenha reparado, é criar uma comunidade de escritoras, porque eu já tenho a minha comunidade de leitoras, que é importante para minha profissão, mas às vezes eu sinto que falta me cercar de gente que está realmente alinhada comigo profissionalmente. Faz falta compartilhar com autoras que entendem o que está por trás dessas decisões, que entendem que a gente precisa dar um passo de cada vez, porque é um caminho difícil de escolher, justamente por demandar mais paciência, mais tempo, demandar ajustes na expectativa, demandar que a gente seja forte para não ficar se comparando com os outros. Então, apesar de não ser fácil, eu tô tentando criar um canal para que seja menos difícil para aquelas que vierem depois de mim e queiram seguir pelo mesmo caminho. Então, eu espero encontrar vocês do lado de cada escrita.